Oi, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a esse aulão Cavac, improvisado aqui online, tá? Eu sou o Guilherme Ribeiro e eu vou tentar ajudar pelo menos um pouco que vocês para esclarecer um pouco sobre a matéria de matemática financeira e análise de projetos, tá? Com o professor Rodrigo Veloso. Pessoal, aqui vocês vão ver que eu tentei fazer várias formas, mas nenhuma estava ficando bacana, tá? E como a gente tem muito pouco tempo, eu não estava planejando exatamente fazer os aulões 100% online. Eu queria fazer mais exercícios, mas pelo menos eu acho que a melhor forma é eu passar um pouco aqui rapidamente sobre o material do professor, né, que eu tenho aqui disponibilizado, e depois eu vou fazer alguns exercícios, tá bom? Como a gente não tem a resolução dos exercícios do professor, eu não consigo ir muito além das listas que ele fez. Então, eu tentei bolar alguns exercícios aqui para a gente poder discutir um pouquinho, tá? Mas eu acho que mais importante que isso é que vocês, de fato, leiam, releiam, refaçam os exercícios que pelo menos vocês têm a resolução, e até tentem entender aí a teoria e como interpretar esses exercícios, tá? Porque no fundo o mais importante é isso, beleza? Bom, eu tinha preparado bastante coisa aqui no material, pelo menos no presencial. Tentei reproduzir também aqui no online, mas não estava ficando muito legal. E mesmo numa lousa digital, eu ia demorar um bom tempo aqui para conseguir explicar tudo para vocês. E como o foco aqui é tentar ser um pouco mais objetivo, vou tentar passar rapidamente aqui pelo conteúdo e pelos exercícios, tá bom? Mas vamos lá. Bom, nessa primeira parte, eu quero falar com vocês sobre esse primeiro tema de capitalização. Basicamente, o que eu vou falar são três tipos de capitalização, né? A capitalização simples, capitalização com juros compostos e a capitalização contínua, tá? O livro do professor, né, Matemática Financeira Moderna, eu, pelo menos, achei ele bem didático. Ele explica ali bem o passo a passo de como que ele chega em cada uma das fórmulas, dá vários exemplos. Então, eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada no livro, tá? Matemática Financeira Moderna. Começando aqui por capitalização simples, basicamente a gente tem ali uma capitalização que vai ser realizada por um investimento que você vai fazer, né? Então, pensa aí que vai sair um dinheiro da sua conta, sei lá, R$ 100, e aí todo mês ele vai render uns jurinhos, né? Vai render um tanto para você. Esses juros, como ele é simples, né? Ele vai rendendo ali mês a mês sempre um valor fixo em relação a uma taxa. ah, então, no final, você vai ter ali um montante para poder calcular o quanto que você tem no final, tá? Sim, rápido, objetivo, simples, tá? Não quero perder muito tempo com isso. Vocês sabem muito bem como funciona, melhor do que eu até. Eu fiz um primeiro exercício aqui para a gente poder resolver. Então, basicamente, pensem aí que a gente tem uma empresa de eventos e a gente contratou um empréstimo, né, de R$ 800.000 para poder financiar, uma feira que a gente vai realizar. Esse contrato, ele é baseado com juros simples de 15% ao ano. Então, vamos falar aqui que a gente tem 360 dias para a gente poder falar quanto que é esse ano. Lembrando que é importante sempre o professor dar qual que é essa base de dias. Até falei isso no presencial, que a gente tem ali três tipos de base, né? O comercial, o exato e dias úteis. E então ele tem que falar qual base que ele vai utilizar de dias, tá? A gente fez o contrato de juros simples para 540 dias. Mas, por conta de alguns atrasos, a gente vai ter que quitar em 420 dias. Então, duas perguntas, né? Qual que é o valor que a gente vai ter que quitar, né? Após os 420 dias? E qual que vai ser a economia que a gente vai ter em relação ao prazo original? Tá, então aqui, pensem o seguinte. Você tem um contrato lá de 800 mil para poder pagar. Ele vence, né, até 540 dias, mas você vai antecipar. Você vai pagar antes. Você vai quitar em 420. Então você vai ter uma diferença aí de valores, né? O que seria o final para o que seria o que você vai adiantar. Então, quanto que vai ser essa economia que a gente vai ter? Legal. Eh, Então, a gente tem ali um valor inicial, né, que a gente vai pegar de empréstimo. A gente tem uma taxa anual, tem um valor.
original. Aqui, até na aula eu falei que eu gosto sempre de balizar em relação ao período, porque a taxa fica mais simples, mas aqui eu até decidi fazer um pouquinho diferente para vocês verem que tem outras formas. Como a gente está falando de juros simples, basicamente é você ver quanto que a gente tem ali de, nesse caso aqui eu vou padronizar para anos, né? Quantos dias que a gente tem em relação a um ano. Então, um ano tem 360 dias, desculpa, é, é isso, 360, 360 dias, né? Então, quantos 540 dias representa em um ano? Então, basicamente, é 1,5 anos, tá? É, então, esse é o original, né? De 540 dias. A gente tem um novo de 420, em relação também ao ano, né? E a capitalização é juros simples, né? A fórmula de juros simples é essa, né? A gente vai ter um somatório ali, né? Um montante que vai ser igual a um valor inicial vezes um mais a taxa vezes o período. Legal. Matematicamente, então, é só a gente basicamente jogar aqui os valores. Vamos calcular primeiro 420, né? Então vai ser os 800 mil vezes um mais a taxa vezes o período final. Aqui até abrir um pouco mais as casas decimais. De novo, vai dar diferença nas casas decimais por conta desses valores, mas aqui não importa. Importa vocês entenderem essa parte de como aplica a teoria. No montante original, então, a gente teria, né, se fosse deixar até o final do vencimento, ah, somatório em 540 dias, né, a diferença aqui vai ser basicamente o período, 1,6 e 1,5, que daria 980. Então, a diferença é o quanto que a gente economizou, tá? Que é algo que eu não tinha previsto, né? Eu tentei aqui fazer de uma forma, mas eu confesso que eu não consegui capturar muito bem como funciona, né, o solver do LibreOffice. E assim, até peço desculpas, pessoal, por não conseguir trazer 100%. Talvez nos demais eu consiga, mas nesse aqui especificamente, eu entendo que o solver, eu pesquisei um pouquinho sobre ele, ele é uma ferramenta, na verdade, de otimização. Então, por exemplo, em pesquisa operacional, que é uma outra disciplina, muitas vezes a gente tem ali uma função, né? Sei lá, x mais 15, e a gente tem algumas restrições. Então, sei lá, o x não pode ser negativo, o x só pode assumir valores inteiros, o x é no máximo 20, o x é no mínimo 10. E aí, aí tem, né, a função, tem as restrições e as variáveis. Isso eu entendo que dá para fazer com Solver. Agora, cálculos, eu não sei se faz sentido. Então, o que eu fiz, e eu faria isso na prova, porque eu acho que o professor vai liberar o LibreOffice para vocês poderem fazer, eu basicamente jogaria aqui o que a gente tem ali de valores, né, de cada um dos parâmetros, das variáveis, e faria os cálculos na mão, sabe? Sem muito frufru, né, digamos assim, tá? Então, aqui, basicamente, o que a gente tem é nosso valor lá inicial do empréstimo, a taxa, o período, não, o primeiro período aqui que a gente vai ter contabilizando, tá? Então, até aqueles ah, 420 dias, 420, né? Vamos só voltar aqui, isso, 420, e depois a gente faz o quanto que foi nesse outro período, que é o quanto a gente deixasse o dinheiro lá aplicado, né? Então, os 800 mil vezes a taxa vezes o aplicado, e a diferença dos dois, né? A diferença do quanto que ficaria até o final dos 540 menos o que ficou de fato que a gente pagou, a gente deixou, tá? Então, deu uma diferença aqui, né? Mas é por conta da aproximação. Beleza? Bom, então, vamos aqui aí, depois eu disponibilizo para vocês os materiais, tá? Mas é bem simples mesmo. Então, vamos pro segundo aqui de composto. Bom, na capitalização composta, né, em juros compostos, a diferença vai ser que os juros ele vai contabilizar não sobre o principal, né, que é o valor inicial que você investiu ou tomou de empréstimo, mas sim sempre sobre o valor já acumulado com os juros, tá? Também não vou perder muito tempo aqui porque acho que vocês pegam bem essa ideia. De novo, nos slides ele até
detalha as fórmulas, faz alguns exemplos. Acho que é importante vocês levarem isso para a prova também, né? Não sei exatamente se ele vai cobrar isso, mas sempre que a capitalização com juros simples, ela tende a ser um pouco mais linear, né? Já juros compostos, você vê que tem aqui nesse caso, um decrescimento, né? Um decaimento bem mais rápido, né? Ah, e aí que uma primeira diferença, que eu acho que é importante destacar, que quando a gente vai fazer ali a diferença dos períodos, para juros simples é basicamente uma divisão, é uma regra de três. Você tem ali, por exemplo, um ano tendo lá os seus 360 dias, e aí você quer saber que tem ali uma taxa de, sei lá, 1% 1% ao ano, e você quer saber quanto que tem ali em, sei lá, 500 dias. Então, 500 dias é igual a X. Você multiplica em cruz, você tem um resultado ali do juros simples. No composto, a gente tem que usar essa formulinha aqui, tá, pessoal? Que vai ser, basicamente, a gente falar o quanto que a gente quer, né, a taxa que a gente quer, que vai ser igual a um mais a taxa que a gente tem, elevado a esse fator, que esse fator é o tempo que a gente quer ter, então, sei lá, você quer em um mês, em relação ao que você já tem. Então, vamos supor, eu quero saber quanto que é a taxa em um mês em relação a um ano. Quantos meses tem um ano? 12. Então, seria um mês para um ano. Então, seria um sobre 12. Um mês para 12 meses, tá? Importante sempre estar na mesma unidade aqui. Se vocês verem nesse exemplo aqui, o professor fez em relação ao contrário. Então, é como se você quisesse em ano em relação ao mês. Então, a gente sabe que em um ano tem 12 meses, e em relação a um mês, né, que é o que você já tem ali no exercício. Tá? Você meio que, entre aspas, corta e corta aqui a unidade, ficaria 12 sobre um. Tá? Isso aqui eu acho que é o mais importante para vocês levarem de capitalização composta. Tá? Ele faz aqui o exemplo, né? E aí já vai para contínuo. Aqui, o que eu trouxe, capitalização em juros simples compostos, até contínuos, não tem muito como, né, complicar, assim, porque, de fato, difícil é interpretar o exercício, tá? Então, vamos lá. Vamos pensar que a gente é um investidor que aplicou ali 1,5 milhão, e um fundo rendendo a 1,2% ao mês com capitalização composta. Importante. Vocês verem que aqui eu coloquei capitalização composta, né? E no primeiro eu coloquei ali que era juros simples. Então, de novo, o professor tem que especificar isso, porque senão você não sabe. Se ele colocar, por exemplo, só juros, pô, mas juros o quê? Simples, composto, contínuo, tá? Então é importante sempre ter essa racionalização, tá? Para a gente poder, essa descrição, né? Para a gente poder fazer, para a gente poder racionalizar. Legal, capitalização composta. Só que depois de 18 meses, a gente tem que retirar 30% desse valor e deixar os outros por mais 12 meses. Então, as perguntas são: quanto que a gente tem que sacar, né, depois desses 12 meses? Quanto que a gente vai de fato deixar aplicado e quanto que a gente vai receber no final, né, adicional? Bom, então vamos lá. Entendendo o primeiro exercício. Ó, a gente investiu 1,5 milhões. E aqui, pessoal, eu coloquei um fundo, poderia falar assim, ah, é no CDI, é no título do Tesouro. Poderia fazer uma mega história, tá? Mas vocês têm que tentar sempre absorver isso, que se ele tiver, né, floreando lá um negócio super complexo, resume a um termo, a uma palavra. Então, a gente aplicou 1,5 milhões, qual taxa? A uma taxa de 1,2% ao mês, legal. Em qual período? Bom, inicialmente aqui a gente vai deixar até 18 meses, tá? Então, deixando até 18 meses, a gente vai ter um novo período ali que vai ficar mais 12 meses, e aqui a gente consegue calcular, né, por essa fórmula, né, que vai ser o principal, né, que a gente tem ali o valor inicial investido, vezes um mais a taxa elevado ao período. Essa é a fórmula de juros compostos. Legal. Então, vamos pensar assim, né? Do período zero até o período 18,
Se passaram 18 meses. Nesses 18 meses a gente rendeu uns juros. Então, só calcular quanto que rendeu ali nesses 18 meses, certo? Vai dar 1.800.000. Só que aí a gente foi e sacou 30%. Porra, então beleza, 30% do que a gente tinha até esse momento, que vai ser 540, 500 e, 500 mil, 54. 554 mil. Tô falando rápido aqui, às vezes me embolo, desculpa pessoal. Legal. E a gente vai deixar investido o restante, né? Então, essa diferença aqui é o quanto vai continuar rendendo de juros. Assim, se vocês pensarem, pode ser que estivesse rendendo um outro juros, eu ia tirar o dinheiro daqui, eu ia, sei lá, eh, colocar esses 554 mil no meu bolso, eu ia reinvestir o restante em um outro título que vai render uma outra taxa em outro período. Então, assim, você pode fazer várias coisas, mas são coisas que, se você conseguir abstrair para algo mais simples, eu acho que fica melhor para a gente poder raciocinar. Bom, então o restante, né, 60%, a gente deixou aplicado, no caso, no mesmo fundo, durante um novo período, né? Durante aqui, opa, um novo período de 12 meses. Então a gente vai ter ali o principal, que é esse nosso novo valor aqui, que já está lá investido, mais a taxa, é a mesma taxa, né? O mesmo fundo, mas agora a 12 meses, mais 12 meses. E aí no final a gente vai ter esse 1.458.000. Legal. No LibreOffice, como que é? De novo, não consegui fazer no Solver aqui, mas eu acho que também não precisa, tá? A gente tem ali um valor inicial, uma taxa, o primeiro período. Então é só a gente poder aplicar ali a fórmula, né? Para a gente poder identificar quanto que a gente vai ter ali no, nessa primeira valorização. A gente vai tirar 30%, vai restar 70%. O novo período de 12 meses, a gente vai ter ali o quanto que vai render desse valor aqui que a gente deixou investido em relação à taxa, que é o mesmo fundo, no novo período. Beleza? Bom, essa é juros compostos. E a gente tem capitalização contínua. A capitalização contínua, ela é um pouquinho mais complicada, mas eu diria que, exatamente da mesma forma que o professor fez ali nos slides, eu acho que o máximo, talvez, que ele possa complicar aqui é em relação ao próprio E, né? Esse número de Euler aqui. E até o exemplo que ele dá, ele fala para calcular aqui um montante, e no livro ele explica ali a questão do próprio logaritmo. Tá? Aqui também ele dá um exercício, né? Que é o mesmo que tem no livro em relação à aplicação desse logaritmo. Ele não resolve aqui, mas na aula eu fiz ali como que você pode aplicar, mas basicamente a gente poder aplicar a fórmula em relação ao logaritmo. Então, se vocês olharem aqui a própria fórmula, como que ela é aplicada, se você tiver um montante final que você vai deixar ali o dinheiro e vai render tanto, se você tiver o montante inicial que você investiu e tiver ou o tempo ou a taxa que foi investida, né, o R, você consegue achar a outra variável. Como? Aplicando o logaritmo. Se você aplicar o log dos dois lados da equação, aplicar o log aqui e aplicar o log aqui, você vai ver que você consegue pegar esse expoente, você pode pensar dividindo P, né? Aplicar o log dos dois lados. Você pode pegar o expoente aqui, que vai estar no logaritmando, pode passar ele multiplicando, vai ficar log de E. Como vai ser o ln, ln de E é 1. E aí vai ficar o ln desse S sobre P, que aí vai dar um valor também que precisa ser dado. De qualquer forma, você vai conseguir, como você vai ter baixado isso aqui para multiplicar, você consegue isolar
o número que você tiver e achar outra variável, tá? Nada muito mais complexo que isso. Eu sei que eu fui falando aqui na, na lousa, eu, eu escrevi um pouquinho mais, ah, mas se por acaso ficarem com dúvida, eu posso explicar um pouco melhor depois, tá? Também, assim, não sei se ele vai cobrar, mas é importante vocês verem que tanto a capitalização contínua quanto a discreta, né, que a gente tem ali, elas são bem próximas. E quando a gente vai fazer ali a questão da conversão do período, aqui a única diferença é que a gente vai ter uma taxa ali que a gente quer, né, sei lá, em relação ao mês, e podemos também fazer isso pegando a taxa que a gente já tem em relação a um fator. Esse fator é o mesmo fator que a gente já tinha visto, né, que é o período que você deseja em relação ao período que você já tem. Nesse caso, a gente quer, nesse exemplo, né, aqui do professor, a gente quer um mês, mas ele deu ao ano. Ou seja, a gente sabe que em um ano tem 12 meses. Então, em um mês tem 12 meses no ano. Então, corta, entre aspas, as duas aqui, a unidades, vai ficar 1/12. Vai ficar 1/12 vezes a taxa que você tem. Ah, bom, aí, de novo, tem as fórmulas aqui, aí vocês podem, acho que seria interessante vocês anotarem as fórmulas para poder levar lá no dia da prova, principalmente. E eu fiz um exercício com vocês para a gente poder praticar também essa parte de juros contínuos, que é o seguinte: uma fintech avaliou um investimento de 750 mil para ela poder fazer com 2% ao mês com capitalização contínua. Ó, legal. Eu descrevo aqui que é a capitalização contínua, então já tem que ter aquelas fórmulas de capitalização contínua na cabeça. Só que depois de 30 meses, a gente vai aplicar um montante a 1,5% ao mês por mais 18 meses. Ou seja, quanto que a gente acumulou, né, após os 30 meses e quanto vai ser o montante final com mais 18 meses. De novo, aqui você tem que tentar parar e entender o que ele está falando. Ó, pensando num fluxo, a gente começa ali, nesse caso, né, investindo 750 com 2% ao mês, até 30 meses. Só que depois de 30 meses, a gente aplica esse mesmo montante aqui que vai ter acumulado de dinheiro a uma nova taxa por um novo período. Então, a gente tem ali um valor inicial, uma primeira taxa de 2%, uma nova taxa de 0,15, de 1,5, né? Primeira taxa vai ficar por 30, opa, vai ficar por 30 meses, a segunda taxa por 18 meses. A forma de capitalização contínua é o que a gente já viu, né? O valor que você tem inicial vezes o E elevado à taxa vezes o período. Então a gente vai ter aqui também dois casos, né? O primeiro caso, a gente vai deixar o dinheiro, 750 mil investido pela taxa de 2% por 30 meses, vai render 1,3 milhões. E depois, por mais 18 meses, a gente vai deixar aplicado o quanto gerou até agora de dinheiro. E aqui de novo, ele poderia falar: ah, o investidor quer sacar o valor do principal e deixar rendendo apenas o que gerou de juros. Legal. Então seria 1,3 milhões menos o principal, que é 750 mil. Ou poderia ser o contrário. Ah, ou quero deixar só metade do que gerou aqui no montante. Então, de novo, são vários casos que é só vocês tentarem parar, refletir e entender ali como que vocês podem capturar. Nesse caso, ele deixou investido o mesmo valor, só que por uma nova taxa, por um novo período. Então, por 1,5% por mais 18 meses, gerando 1,7 milhões. Como que a gente faz ali no LibreOffice, né? Também não consegui fazer no Solver, mas acho que não precisa. A gente tem um valor inicial, tem a taxa de 2%, tem um primeiro período de 30 meses,
Ou seja, é só a gente multiplicar o valor inicial vezes o neperiano da taxa vezes o período. A gente vai ter uma nova taxa, um novo período, e a gente vai pegar esse mesmo valor que gerou do montante dos 30 meses, aplicado a uma nova taxa, um novo período. Bom, eu acho que o principal aqui de capitalização, eu acho que é isso, tá, pessoal? Eu sei que foi muito rápido aqui, bem objetivo. Na aula eu fiz um pouquinho mais passo a passo para quem estava lá acompanhando, mas de novo, o meu foco aqui, principalmente nessa primeira parte, não é nem tanto a gente falar da teoria, é a gente poder falar um pouco mais desses exercícios. Eu entendo que a gente não consegue fugir muito desses exercícios, o texto talvez possa ser mais longo, mas a ideia é vocês sentarem, entenderem e tentar sempre pensar na questão do fluxo. Eu acho que esse fluxo que, que o professor destaca aqui, eu acho que talvez é o mais importante, porque o que a gente faz, tudo que a gente faz aqui nessa matéria de matemática financeira é avaliação de fluxos, tá? Então você sempre vai ter ali um valor inicial, ou às vezes nem tem o valor inicial, né? Você às vezes pode ter só as parcelas, por exemplo, lá nos sistemas a gente vai ver isso, mas é sempre um fluxo, sempre tem ali eh, um fluxo que vai ser aplicado e vai ter um montante final. Você pode pegar o montante final, trazer para o inicial, mas é legal vocês pensarem nisso. Ah, ele quebra em dois fluxos, legal. Então, o primeiro fluxo até um período 2, um outro fluxo do 3 até um outro período. Ah, ele tem taxas diferentes, então aplica taxas diferentes. Então, sempre tentar quebrar, né, esse problema em pequenos problemas para vocês ir compondo o exercício. Bom, é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar aqui também o meu e-mail disponível, se vocês quiserem mandar alguma coisa. Mas eu espero que tenha ajudado vocês, tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço, até mais.